Estamos aqui para mais um episódio do Entre Insights e Cafés, hoje com um convidado mega especial, o Alan. Se apresente, Alan, por favor. Olá, gente, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Bom, olá a todos os ouvintes. Eu me chamo Alan Nunes, sou psicólogo clínico, formado já há alguns anos, há uns 7, 8 anos, especializado dentro do atendimento para a população e comunidade LGBT que é PN+, né? Também sou pós-graduado em feminologia existencial e aí a gente faz uma mescla desse trabalho junto para os atendimentos da comunidade. Bem-vindo. Estamos muito animadas. Eu acho que a gente pode começar então perguntando um pouco sobre a sigla. Eu acho que dentro da nossa população, enfim, dentro da própria comunidade, eu queria que você explicasse um pouco mais a sigla como um todo. Bom, Flávio, realmente é uma questão que a gente está sempre precisando se questionar e voltar, né, enquanto ainda estiver latente esse necessidade de entendimento sobre todas as letras, sobre os significados. Essa conjuntura de palavras, elas estão exprimindo pessoas que são desviantes dentro da nossa cultura e do nosso sistema, que muitas das vezes é impregnado pelo cis heteronormatividade, né? E são pessoas que têm as relações das orientações e identidades diferentes daquilo que é considerado como padrão social. Quando a gente fala sobre LGBTs, a gente está falando sobre L, sobre lésbicas, G, sobre gays, B, bissexuais, T, pessoas trans, e aí a gente já está adentrando sobre o espectro da identidade de gênero. E pessoas intersexo, né, que são pessoas que já vêm com preconceito, que já vêm com uma problemática, uma violência desde que nascem, né? São pessoas que já nascem com os dois genitais, né, dentro do biológico, é, que são o que a gente chama, esse é um termo mais guarda-chuva, mas que ele é usado mais para fora, né, de outras culturas, que é o queer. Então, são todas essas pessoas que já têm uma identidade, já têm uma expressão de gênero diferente do habitual, que também se relacionam com outras pessoas, e isso é mais usado dentro de um contexto de estudos, tanto também quanto para fora do país, que é muito mais usado. Aqui a gente não usa tanto esse termo. Aqui. E A. Se a gente está falando de assexuais, e aí é outro público que também sofre com uma violência cultural sobre que a gente é extremamente hipersexualizado dentro do Brasil. Então, quando a gente dá de cara com pessoas que falam, eu não sinto atração sexual, eu não sinto vontade de fazer sexo, já são logo diagnosticadas, já são problematizadas e logo já tem que tomar remédio, usam tarja preta, isso, aquilo outro, então são sempre muito mal entendidas, né, e compreendidas tanto por profissionais e imagina também pela população, né? É, P, P. P. Pansexuais. Eles são muito bem, às vezes, confundindo com pessoas bis. E, inclusive, o termo bi é um termo que ultimamente também tem gerado uma comoção dentro assim, do espectro das pesquisas, né? Que acabam querendo colocar pessoas bis como pessoas também pans, né? Dentro Que da própria comunidade eu também vejo isso. sim, entendeu? Pela Uhum. falta de entendimento. E a gente está falando de pessoas que talvez não se. Pessoas de pansexuais são pessoas que, a grosso modo, podemos dizer que são pessoas que ultrapassam a questão da binaridade dos gêneros. Né? Que a gente muitas das vezes acaba explicando que bissexuais são pessoas que se apaixonam e se sentem atraídas por pessoas cisgêneros, mais ou menos. Uhum. Então, quando a gente fala de pessoas pans, elas são pessoas que amam além do gênero, né, dentro daquela identidade, às vezes fluido, pessoas que não são assexuadas ou agêneros, enfim, né? E a gente vai entrando dentro dessa camada do pansexual. E temos os não binários, né? Que é o último LGBTQIAPN+. É o último, que é justamente as pessoas que não se entendem, não se vê dentro desse complexo de binaridade, né? Que ou é homem ou é mulher, né? Nesse contexto que você, se você é homem, tem que se vestir só com roupas de homem, se você é mulher, vai ter que só vestir e usar todos os artefatos, utensílios que a gente fala que é feminino, né? Uhum. E aí, a última questão é o mais, que é falando sobre toda essa pluralidade, né? Que
que cada vez mais vai se identificando, e a gente vai encontrando e a gente vai percebendo, né? E esse plus já existe há muito mais tempo, né, do que a gente imagina. Só que para dentro da nossa cultura é agora que ficou sendo mais investigado, que ficou mais sendo posto como estudo, né? E aí a gente vai entrar num ponto, né? Porque você falou de coisas que são muito importantes e que eu observo que tem muita confusão para quem está de fora para entender melhor. Por exemplo, eu sei que a gente passou por um processo que a gente era GLS, depois vem o LGBT e agora vem LGBTQIAPN+. Certo, mas eu quero que a gente, e claro, para quem está assistindo também entenda a diferença do que é um gênero, do que é um cisgênero, porque, por exemplo, eu vejo até muitas vezes quando eu vou fazer alguma inscrição para algum concurso, e aí tem lá, né, sou uma mulher cisgênero, para explicar também para quem está assistindo quais são essas diferenças de identidade, de orientação. Dá um pouquinho aí pra gente essa diferença toda, assim, de tudo isso. Vamos falar, né? Vamos primeiro explicar. Cisgênero é justamente a pessoa que nasce e se identifica com o sexo biológico, né? Eu sou um homem gay cisgênero porque me identifico dentro dessa roupagem aqui masculina. Então eu sou classificado como cisgênero. Pessoas transgênero, que é justamente o que vem, né? É como elas não se identificam com o sexo biológico, que é uma coisa muito interna dessas pessoas, onde elas se sentem arduamente que não estão pertencentes àquele corpo e aquele corpo não é delas e que a imagem que elas passam e veem não é aquilo que elas queriam. Então a gente está falando de pessoas transgênero, né? Que é qual a identidade, gênero não é aquela atribuída ao sexo biológico. E qual foi a pergunta mesmo? Da questão da identidade e da orientação. E a orientação é justamente aquilo que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, mas papeando, né? A orientação ela vem muito puxado com aquilo que a gente tem tesão, a gente ama e a gente se sente sexualmente atraído, né? Homens gays por outros homens, mulheres lésbicas por outras mulheres, pessoas bi por gêneros dos dois e pansexuais através de várias outras questões, né, por outras orientações. E é um termo muito complexo, mas também dentro desse contexto social e político, ele é necessário um pouco se enquadrar numa caixinha para que a gente possa ter mais ou menos uma base de como se orientar. Mas esse termo orientação, ele vai muito mais do que só uma caixinha de homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, né? Porque esse espectro da sexualidade, ele, além de ser fluido, ele é muito pungente, né? Então, ele vai atravessando diversas camadas da qual a gente não tem noção. E isso vai, às vezes, nos questionar sobre nossas próprias orientações. Nossa, mas eu gosto de homem, mas eu tive o prazer de beijar mulher. Isso quer dizer que eu me torno bissexual? Não. Mas é um espectro da sua sexualidade de que você também gosta às vezes e só não se sente realmente atraído ao ponto de fazer, né, sexo com uma mulher. Mas você sente prazer, você gosta de beijar mulher? Tudo bem. E é isso que muitas das vezes, dentro da nossa sociedade, a gente acaba ceifando essa sexualidade da pessoa, a gente acaba colocando ela dentro de um lugar aonde mesmo ela se sente complexada com aquilo que sente, né? Então acaba se tornando uma violência. Dentro do próprio encaixe, a gente também violenta essas Dentro da própria pessoas. comunidade. A gente se auto-violenta Uhum. constantemente, né? Como assim você tá beijando agora a mulher? Como assim você tá fazendo isso agora? Uai, você não é gay? Fulano Uhum. não era gay, aquele meme, né? Como assim? Ah, então quer dizer que só porque eu não posso beijar uma outra menina, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Então a própria, né, a gente acaba repetindo esses atos violentos que a gente encontra fora e acaba repetindo dentro da própria comunidade, para nós mesmos, né? Sempre se colocando que, peraí, eu tenho um problema, Uhum. né? De ter que Acontece muito encaixar isso. dentro de um parâmetro social, vamos dizer assim. Exato. Vamos então dar continuidade às perguntas? Vamos. Eu acho que eu tô com uma dúvida e seria interessante você explicar, enquanto a Ana pega as perguntas, o que seria essa diferença de uma sexualidade fluida para uma sexualidade como um espectro? Explica melhor pra gente.
Não tem muita diferença entre essa questão do espectro e da fluida, né? Não pra mim. Uhum. Talvez eu esteja falando uma outra aqui, mas na minha percepção não tem muita diferença. O que eu quero passar, talvez, para entender é que quando a gente está falando sobre essa questão de fluidez, a gente está falando da nossa liberdade. Hum. A gente está Hum, falando da nossa liberdade sexual, da nossa liberdade de poder sentir Ser quem prazer de quiser. diversas formas, de ser como quiser. E não simplesmente o que acaba acontecendo, é a gente se enrijecer e não se abrir, às vezes, para uma tentativa. Eu não tô falando de que você. Não tô falando de terapia de reeducação de coisa sexual, porque isso Uhum. não existe. A gente tá falando sobre o sujeito que se entende e que tá Como um ali todo. para justamente se aprimorar dentro da sua própria identidade, da sua própria orientação, os seus prazeres, de não ser né? essa coisa cristalizada ali, né? Uma Exatamente. coisa mais Padronizada, fluida. vamos Isso, dizer. Exato, exato. exatamente. Então, é isso que eu falo da fluidez, de a Uhum, pessoa pode ir lá fluir, fazer coisas diferentes e testar coisas diferentes dentro daquilo que ela se permite, né? uhum. Então, vou fazer a primeira pergunta aqui. Como conciliar identidade de gênero barra sexualidade com ambientes que ainda não são inclusivos? Esse é um problema muito grande, né? Porque isso acaba nos violentando de formas muito significativas e às vezes de forma inconsciente, né? Do tipo, vai reforçar estereótipos e questões dentro de nós de qual eu não posso dar a mão pra pessoa, eu não posso dar um beijo nela, eu não posso ser afetuoso, eu não posso demonstrar nada daquilo que seja estranho, diferente dentro da normalidade, né, do que é construído. Então, esses ambientes que a gente não se sente, ou então não é falado que é gay friendly, ou sei lá o que é alternativo, a gente sempre fica com um pé muito mais atrás e acaba não indo, não frequentando, porque sabe que você não vai poder ser você. Você vai ter que ser mais uma vez aquela máscara e às vezes você vai dar o tapa a tapa cara e para poder tentar ir lá porque os seus amigos vão também, mas e aí pode ocorrer uma violência, assim como várias vezes já ocorreram, e a gente já vê notícias sobre isso, pessoas sendo feridas, levando porradas, soco, porque foi no lugar, porque queria ir com os amigos e simplesmente só porque era você e você apanhou e você E a sofreu gente uma entra até num violência. ponto do que é a normalidade, né? O que é esse normal dentro de uma sociedade que a gente está inserido? Então, acho que a gente começar a trabalhar esse contexto do que é uma normalidade, a gente já vai E até desenvolver poder muita coisa. desmistificar isso, Exato. né? Porque Perfeito. são paradigmas aí, são coisas muito, como se diz, rígidas, que é até difícil de ir se quebrando. Que é que nem você falou, às vezes tem até ambientes em que as pessoas vão, porém elas são elas mesmas ali e são punidas por isso, Sim, né? é uma dor insuportável você viver, você tentar ser você e você não pode ser você onde você quiser ser, né? Você está sendo ceifado, você está sendo violentado e acaba que ninguém tá nem aí pro que vai cometer com você, mas só você sabe o quanto que isso dói, né? Uhum. Você ser rejeitado várias vezes e toda vez a sociedade estando cada vez mais clara. Você não é bem-vindo. E até dando engate, eu acho que para a próxima pergunta, que é, tem falas que falamos e que machucamos a comunidade e não sabemos. Que acaba que é muito do que a gente está falando aqui. Então, como que seriam esses exemplos assim no dia a dia, seja no trabalho, seja no mercado, seja em ambiente familiar? Como que você explicaria para a gente como que são essas falas? Essas falas sempre são baseadas numa educação cis heteronormativa que a gente recebe desde a nossa escola, dentro de grupos que participamos, desde sejam religiosos, grupos de é, esportes. Sempre toda vez essas questões são sempre muito reforçadas, né? E dentro desse reforço e dentro desse reforço, dentro da questão das siglas, a gente vai ter diversos tipos de atrocidades. Dos homens, nossa, você é bonito, mas você é gay, né? Que pena, que desperdício. Para uma mulher lésbica, que é uma das coisas que eu acho mais horrível. É, te faltou um homem, né, para te transformar em mulher, né? Então, quando violenta a mulher lésbica para corrigir a chamada correção sexual que é dita, né?
porque ela é lésbica. Nas pessoas trans, que aí no final, nas mulheres trans, é homem de peruca ou então homem de pau. São formas muito corriqueiras e aí vai se falando, né? Ou de bissexuais que, você não tá decidido, né? Por isso que você é indeciso desse jeito, né? E aí eu vejo um ponto que você está trazendo, até, por exemplo, dentro da comunidade, de, por exemplo, um gay, ele não pode ser bissexual. Por que que ele não pode ser bissexual? Então, além disso, a gente tem que ter que lidar, vamos dizer assim, com a normalidade, assim, do cis hétero, a gente também tem que lidar com essa questão de, por exemplo, tá, mas você é gay, você não pode ser bissexual, mas por quê? Então, eu vejo que dentro da comunidade a gente tem esse estereótipo também. Sim, de fato. E aí a gente vai vendo que não tem só essas frases, né? Tem as posturas, né? Essas Uhum. posturas, a forma como você vai lidar com aquela pessoa, quando você não respeita o nome social, Sim. né? Olha só que violência. Gente, isso acontece principalmente quando a gente está falando de crianças trans, às vezes, de adolescentes trans que já se identificam, já sabem e querem ser chamadas pelo nome, e mesmo assim, dentro de chamadas da escola, a escola às vezes não respeita e é dito toda hora, todo dia. São 260 e poucos, 360 e poucos dias letivos, e são 360 e poucos dias sendo violentada constantemente, E né? aí, tem até uma pergunta, né, que fala sobre isso, como lidar com crianças LGBT. Lidar com crianças LGBTs é uma coisa muito complexa porque a gente não lida só com a criança. A gente lida com o social dela, com a família dela, com os parentes dela, com o lugar onde ela é colocada. Então, não é fácil lidar com crianças porque a gente precisa, antemão, acolher essa dor, esse sofrimento dessa criança. A gente precisa entender que contexto ela que tá, em contexto ela está sendo inserida, ou ela está inserida dentro do quem são esses pais, quem são essas famílias, saber se ela vai ter apoio e se vai ter condições realmente de bater no peito e falar assim, não, eu sou assim e tal, e por favor, me respeita. Então, talvez seria todo um processo de construir uma base sólida de autoestima, de autocuidado, de reflexão, de poder também falar assim, olha, talvez é legal que você se identifique, é legal que você já saiba, mas às vezes vai ser interessante você começar a andar por aqui, por esse lado, porque como é que a gente vai acolher uma criança que a gente vai ser expulsa de dentro de casa? Vai até complementar essa pergunta aí que foi feita, né, de crianças. Aí aqui pergunta: como posso ajudar um amigo que sofre por não ter se assumido? Porque é um sofrimento que essa pessoa deve Um carregar a vida processo a inteira, vida. né? Isso. Sim. Uhum. Isso é engraçado porque dentro da clínica LGBT afirmativa, eu lido com muita constância disso. Às vezes são pessoas de 30, 40, 50 Já mais anos, velhas, né? já mais velhas, que mesmo assim não se assumiram. E aí que tá. Todo esse rebuliço, toda essa nossa questão social, todo a gente querer os nossos direitos é justamente para quando essa pessoa se sentir à vontade, ela fala assim, olha, eu tenho muita coisa pautada aqui, eu tenho meus direitos e tudo mais, então eu posso ser quem eu sou e eu posso falar. Então, quando a gente está falando desse movimento social, a gente não está simplesmente querendo que as pessoas saiam do armário agora, mas a gente está falando assim, olha, quando você quiser sair do armário, tem toda uma equipe, tem toda Perfeito. uma base para que você possa se suportar aqui. A gente não quer que você saia agora só porque a gente está falando, você aceita, papapá. Não. A gente tá falando assim, que a partir do momento que você quiser, ó, estamos aqui para te acolher. Estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para reforçar o que você precisa, para te dar amparo. Uhum. Que até, tem até aquele ponto, né? Uma coisa é a pessoa ser e não se assumir e ela querer sair, Sim, né? exatamente. Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. Você quer? Você sente necessidade? Porque às vezes, se isso tiver tudo bem para ela e não tiver gente, Perfeito. nenhuma negatividade, não tem nenhuma repulsa, Ok. ela pode viver do jeito que ela quiser. Mas Uhum. se Se ela causa sofrimento, se né? causa sofrimento, então peraí. Como é que você vai querer lidar com isso? Como que a gente pode te ajudar aqui? Né? Uhum. É por isso que assim, a equipe e tal, a gente criou a Fraternité
Proud, para justamente isso. Segue lá o Instagram deles, viu? Por favor. Vou botar aí no vídeo do YouTube, vou botar aí embaixo. É justamente uma clínica que a gente se localiza em Águas Claras, a gente atende tanto online, tanto presencial, para justamente acolher essas pessoas que têm tanto essa questão da negativa quanto desses reforços de, peraí, eu preciso de um lugar para me acolher, eu preciso de uma equipe especializada para isso, eu preciso, às vezes, de uma equipe muito mais que se identifique, que entende o que eu estou passando, para justamente não ser violentado, não sofrer mais uma vez, né, com essa Uhum. E constância. que muitas vezes eu vejo que leva à desistência. De, eu não vou, porque. Então, assim, eu vejo que. E é muito legal essa ideia da clínica de vocês, porque ela é ampla e ela vai atingir realmente quem precisa, porque é uma equipe multidisciplinar que vai dar para aquela pessoa esse acolhimento, ela vai se entender melhor. E até dando um engate, assim, que. Duas perguntas, na verdade, né, que Uhum. foram quando procurar um profissional e qual a importância de ter um profissional especializado nessa área? Bom, primeira pergunta é que quando procurar? Gente, vocês podem procurar terapia no momento que vocês quiserem, viu? Não tem um momento Não tem momento específico, né? específico, vamos lembrar Não é só disso. para o público Não LGBT. é. A gente precisa se entender melhor, a gente precisa identificar melhor os nossos temores, nossos medos, até mesmo reforçar coisas e habilidades nossas. A terapia ajuda para muita coisa. Mas dentro da comunidade LGBT, é tanta violência, é tanta frustração, é tanta rejeição, que muita coisa que a gente às vezes adquire e acha que é nosso, não é nosso. Pasmem. Entendeu? Não é nosso, são coisas que disseram e a gente atribuiu pra gente, são coisas que fizeram e traumatizou, e a gente acabou tendo que lidar sem ferramentas, né? A gente teve que lidar sem ferramentas muitas das vezes. É muito legal que a população, não, a geração de agora tem mais facilidade para fazer essas coisas, porque nossos ancestrais caminharam e fizeram as lutas, e mesmo assim a gente está caminhando e lutando para isso, para que mais e mais crianças possam ter essa liberdade de não sofrer com tanta violência, com tanto estigma, né? E com tanta frustração e rejeição, como boa parte da nossa geração e as gerações anteriores acabaram sofrendo. Então, e aí respondendo uma com a outra, a necessidade de encontrar às vezes uma clínica, um profissional ou pessoas que saibam lidar com acolhimento, faz com que você seja reiterado como um ser humano, Perfeito. Lindo. né? A gente tem que lembrar disso, nós somos seres humanos. E quando a gente rejeita essas pessoas, quando a gente impugna elas, a gente está fazendo toda hora esse movimento de que você não é normal, você não é bem-vindo, você não é saudável e você tem um problema, Uhum. né? Sim. Então, são inúmeras coisas. Por isso a necessidade de encontrar uma pessoa especializada. Tem uma aqui que eu acho bem interessante, aí a gente entra até nesse quesito da nossa área de psicólogos, dessa questão de tem diferença de profissional abordagem para atender o público LGBTQIAPN+. Eu tô um pouquinho rouco, gente, então, desculpa. Esse clima aqui é muito seco, de Brasil. É, olha, tem diferença. Existe a abordagem afirmativa, que é justamente onde essa abordagem ela realmente reforça as questões positivas, identidade, orientação, que é afirmativa, mas só isso não é o suficiente. É o que eu falo sempre para todo mundo. Não é porque faço parte da sigla LGBT que eu sei lidar com todas as pessoas da sigla LGBT, Ótimo. né? É necessário especialização, é necessário estudos, é necessário você entender a complexidade. Às vezes eu por ser homem cis, eu vou ter que estudar sim as questões do corpo da mulher, as questões das fases, entender sobre a questão às vezes da menstruação, dos hormônios. Justamente quando chegar na minha clínica, essa mulher que está sendo às vezes diagnosticada como bipolar, fala assim, não, relaxa, vem cá, como é que tá seu ciclo? Como é que tá a sua alimentação? Assim como a criança que está no desenvolvimento infantil também, sabe? Exatamente. Então, assim,
o fato de eu fazer parte da sigla não me dá capacidade nenhuma de atender as pessoas LGBT. Me faz entender a dor e o sofrimento, que é a única coisa que nos junta. Que é a empatia. Se colocar no lugar do É. outro, né? E as dores, que é a única coisa que faz parte da nossa comunidade, que nos atravessa. São as dores e as violências. Fora isso, a gente não tem mais nada. Então a gente necessita sim de estudo, a gente precisa sim entender, a gente precisa se especializar, porque eu vou precisar lidar com pessoas que têm complexidades e vivem realidades totalmente diferentes da minha. E eu não posso simplesmente só sentar aqui e falar assim, então tá bom, tá? É isso que você tem, beijo, e pronto. Próximo. E próximo, acabou. Não. Fazer piadinha e tudo mais, não, não é só isso. A gente tá falando de um processo de acolhimento intenso, de entender que aquela dor daquela pessoa é sim significativa, mesmo eu não entendendo. Você falou sobre a psicologia afirmativa. Poderia explicar um pouco mais? Bom, a psicologia afirmativa é justamente essa abordagem que muitos terapeutas acabam se especializando para atender a comunidade LGBT. É o meio que, né, E que é é a pouco primeira. falado. É Eu pouco acho que dentro falado. da psicologia também é muito pouco falado. Sim, é uma abordagem mais especializada especificamente, né? E tem alguns cursos, tem coisas assim. Mas não necessariamente você precisa ser psicólogo afirmativo, né? Você pode entender todos os complexos, todas as questões que é falado dentro das afirmativas, mas você pode trabalhar com sua abordagem natural, né? O que vai, Ótimo. vai, digamos assim, diferenciar é a forma como você vai lidar, o seu entendimento dentro da comunidade, como você vai lidar com aquele sujeito que está na sua frente, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui também bem bacana. Algum conselho para quem não tem apoio em casa? Esse é o mais difícil, né? Porque é muito significativo quando a gente e muito controverso, porque dentro do nosso inconsciente coletivo, a gente entende que família é lugar de apoio, é lugar de amor, é lugar de que Onde você vai você procurar recorrer de afeto. recorrer quando você tiver caído, e aí a gente sabe que não é isso. E aí, quando a gente se percebe diferente, a gente já começa a ter várias dúvidas, vários questionamentos. Então, o que fazer quando eu percebo que dentro da minha família não vai ter realmente esse acolhimento, esse apoio? Muitas das vezes, sem uma orientação maior, às vezes, quando a gente não tem referências, e aí é legal a gente falar sobre as referências, Sim. né, sobre, da TV, ou então falando em escola, falando em algum Uhum. lugar, ou você ouvir as referências, é importante porque você vai ter uma pequena orientaçãozinha, básica, do tipo assim, ai, Eu peraí, achei. eu Pera. achei o que Tem uma um pessoa. caminho, né? Uhum. Porque acaba acontecendo o quê? A população LGBT tem 4 a 7 vezes mais chance de se suicidar do que pessoas hétero. A população LGBT, 52% dela tem mais depressão e ansiedade do que a própria população cis heteronormativa. Pessoas LGBTs têm 16 a 26% mais depressão do que a própria população cis hétero. Olha só, pequenos detalhes, pequenos recortes de coisas de que talvez seriam simples, mas que acabam acarretando para essa, principalmente para essa pessoa que não tem uma base, que não tem uma referência, que não tem um apoio. Então, quando a gente não tem esse apoio, a gente precisa buscar uma referência. Quando a gente não tem referência, acaba que precisamos fazer a nossa própria família. A gente precisa buscar a nossa própria família. A gente precisa buscar pessoas que vão primeiro nos dar a mão e falar assim, olha, eu tô com você. E entra, até por curiosidade minha, que eu vejo até dentro da comunidade, de, por exemplo, o que é, como que surgiu o movimento da parada gay, né? Que antes era o GLS, enfim. Como que surgiu esse movimento? Porque eu vejo que tanto dentro da comunidade quanto fora dela existe um estigma e um preconceito de que, estamos lá para bagunçar, enfim. Como que é de fato, como que surgiu? Porque eu acho que a gente tem que dar esse significado do que é o movimento, a importância desse movimento, da inclusão desse movimento, eu acho que da comunidade como um todo. É legal você falar isso,
Flávia, porque surgiu no Stonewall, né? Agora eu não vou lembrar a data direitinho, mas surgiu no Stonewall, um movimento lá daquele, do bar, né? Principalmente de quem, gente? Mais uma vez. De mulheres lésbicas e mulheres trans, né? Que foram, mais uma vez, rejeitadas, né? Dentro de um bar que se dizia afirmativo, mas que no final das contas só aceitavam homens, enfim. Né? E aí houve essa revolta, porque como assim? Eu também sou aqui, faço parte da comunidade, como é nessa época não existia assim, muito esse senso, mas Uhum. sabia que eram diferentes, mas como assim não posso? Né? Então essa revolta, tô passando rapidinho essa história, porque a história é longa, mas a parada veio justamente daí, desse movimento de revolta, de aceitação e de que, peraí, a gente vai lutar pelos nossos direitos e eu tenho sim a possibilidade e direito de ser aceita por quem eu sou, por quem eu amo e por quem eu me identifico, né? Ótimo. As pessoas têm muito essa questão de deturpar a imagem de uma parada LGBT, porque elas veem assim, como só um ponto de diversão, de fuleiragem e tal, mas aí eu pergunto, você por acaso já foi na parada quando ela inicia? Você já esteve na confecção? Você já esteve ali na parada quando tudo começa, onde a gente começa a concentração? Você já viu as falas? Você já viu o que acontece? Existem Pessoas de as referências pessoas de que vão. referência. Gente, é claro que a gente vai comemorar, é claro que a gente vai festejar. É um direito nosso de libertar, mas essas pessoas que se perguntam e falam que é fuleiragem, é só palhaçada, é só passa um carnaval. Sim, mas você já teve em outro momento? Você já viu como é que se criou a parada? O que que é essa parada? O porquê que é Ótimo. tão importante? Pois é, muitas das vezes elas não estão aí, elas vão lá que nem boa parte também das pessoas. Ah, vou depois de tal hora porque eu sei que é quando começa e vai ter festa e vai ter show. Uhum. Tá, e aí? Né? Todo o processo político, toda a Que é questão onde é onde inicia. inicia, é onde a gente vai se ver. É muito bonito, é muito interessante a gente ver os representantes políticos estão nessas paradas no início, falando e tudo mais. É legal você escutar de pessoas que são referências pra gente ali em outros meios, que, olha, eu também sou isso, passei por isso, e a gente está lutando por você, a gente está aqui. Cara, que coisa mais bonita, Que é mas esse lugar de De família, acolhimento. de é acolhimento. exatamente esse A lugar. gente começar a ver como eu estou aqui, mas é porque eu estou inclusa num lugar onde eu me achei, onde eu me encontro e estou lutando por esse lugar. Talvez a gente mudar isso de que essa fuleiragem para eu estou nesse lugar onde eu estou sendo acolhida, onde eu estou sendo ouvida. Isso aqui faz parte do que eu sou e é esse processo que eu estou lutando por isso. Exatamente. Começar a mudar, né, esses estigmas, porque eu vejo muito um preconceito, tanto dentro quanto fora também, né? A gente tem que lembrar que nós somos seres biopsicossociais Ótimo, perfeito. e a gente tá aqui pra. Não é só pra ficar bonito em algum lugar ou só fazer um trabalho. A gente tá aqui pra justamente agir, né? Somos seres políticos, nós temos deveres, nós temos que sim lutar por aquilo que a gente quer. A gente tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa. E entender isso faz talvez ter um pequenos insights de que, peraí, o que que eu tô fazendo também por isso? Uhum. Uhum. Né? Sim. Porque reclamar, ridicularizar, criticar é muito fácil, mas tá, e você? Você entende por que que hoje você tá aqui, talvez trabalhando num órgão público, sem poder, sem precisar ser rejeitado, sem poder ser negligenciado? Você entende por que que Porque você no tá às vezes final das atuando contas, o ali? que importa no final é você entregar um excelente trabalho. Esse é o seu papel no final das contas. Exatamente, não entende que tem muito contexto, né? A Uhum. psicologia, a gente trabalha, eu sempre falo, gente, a psicologia é social. Sim. A gente tem nossas demandas e nós temos que fazer nosso trabalho, nós temos que nos sustentar. Mas a psicologia é social. Não Enquanto a gente não existe, entende a nossa cultura, a gente não vai entender o ser humano. exatamente, não existe você sempre. Eu acho engraçado, né? Acho que vocês já viram isso também. Que todo data comemorativa, as coisas assim, a gente fala, isso, aquilo, outro, vamos, fica bonito no Instagram e tal. Mas e aí?
Tu já foi num congresso? Tu Na não foi no vida real, né? debate? É na vida real. O que que você faz por isso? Você já foi no debate? Você já foi no seminário? Você já apoiou alguma causa? Sei lá, doa para alguma instituição que acolhe? O que você faz? Você só fica postando isso e aí você acha Que tá fazendo que tá alguma fazendo alguma coisa, né? diferença? Uhum. Porque provavelmente o seu meio social é o meio ali, uma bolha. Você passa essa bolha? E dentro da própria comunidade. Exatamente, você ultrapassa essa bolha? Você leva outras coisas diferentes para sua bolha? Que é essa mudança. Que é o que no Né? final. E também é aquela coisa, né? O papel do indivíduo ali, o que que você tá aqui pra fazer o quê, né? Nesse quesito, eu sou muito militante. Milita. Eu sou muito militante nesse quesito, porque eu acho que a gente tem um dever para isso. Sim. Entendeu? Eu me especializo, eu tô aqui, eu me formei, me graduei, me pós-graduei, tô fazendo vários movimentos, tô criando, tô aquilo, porque, gente, é necessário. Mesmo que seja pouco, mesmo que talvez não faça tanto um murmurinho assim, mas é um pouco que alcança uma pessoa que necessita. Sim, com certeza, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? No final faz a diferença. Exatamente. Então, são pequenas coisas que fazem a gente se identificar, que fazem a gente, às vezes, fazer assim, peraí, a parada não é palhaçada. Sim. Ela Ótimo. tem muitas outras coisas ali, entendeu? Inclusive, um pequeno adentro da parada, para falar dessa questão social política, foi quando justamente no início é onde a gente faz a distribuição de informações, distribuição a própria Secretaria de Saúde distribui camisinhas e tudo mais, É uma teste rápido, conscientização, né? né? É isso que tá. Você vai ver, e aí eu acho que a gente pode entrar até numa questão da mídia, porque quando vai passar no jornal, enfim, eu vejo que o que que é mostrado? As pessoas ali concentradas, dançando, bebendo, mas de fato, por que que não é mostrado muitas vezes o que de fato acontece dentro daquilo ali? A conscientização. Hoje a gente tem, por exemplo, você está aqui a Erika Hilton, enfim, ela estava lá, então ela postou nas redes, então, ou seja, isso faz com que circule, isso faz com que as pessoas vejam também. Uhum. Porque se a gente for confiar só num tipo de mídia, e é isso que eu falo, eu acho que o que falta hoje nas pessoas é pesquisarem de fato o que que acontece dentro disso ali. E não só dentro do assunto que a gente está falando, mas sobre tudo, sobre pesquisa, ver de fato o que que você está buscando, o que que você está falando, porque se a gente não pesquisar de fato, a gente vai passar uma informação errada. E principalmente, né, Flávia, de quem a Exatamente. gente está falando, de Uhum. quem é que está falando Sim, isso? Quem é essa ótimo. pessoa que está falando sobre aquilo? Uhum. Né? Porque vai deturpar a mensagem, Sim. Exato. a imagem de tudo isso, né? Uhum. Então é bem complexo. É, eu sou lésbica, vamos supor. Tá. Aí eu Tô me brincando. expresso, tem como eu me expressar como outro gênero? Porque esse negócio da expressão, isso é literal também. Lembra quando a gente conversou sobre a questão da identidade de gênero, que é uma Uhum. coisa de dentro para fora? A expressão de gênero é uma coisa de fora, o de fora para fora. Então, o que que quer dizer essa expressão de gênero? A gente vai ter vários símbolos dentro da nossa sociedade que vamos classificar como masculino, feminino, intersexo, enfim, Uhum. né? Intersexo não, gênero fluido. E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter as coisas e os símbolos que são masculinos e as coisas e símbolos femininos e aquelas que são mais ou menos andrógenas. A gente está falando de expressão de gênero justamente quando a gente, dentro de uma identidade, atribui expressões de gênero diferentes àquela que a gente está acostumada a usar. Por exemplo, homem usando saia, uma expressão de gênero diferente daquilo. Quando eu uso um brinco, que é uma identificação de um símbolo feminino dentro de um corpo masculino. Então, quando a gente está falando sobre expressões de gênero, a gente está falando de como a gente gosta de se expressar, independente daquele gênero que a gente nos foi atribuído. Então, eu posso usar saia, eu posso usar brinco, às vezes posso usar um vestido, as mulheres podem cortar o cabelo, tipo, né, Joãozinho, coisas assim. Não usar unha grande, como que foi atribuído a uma identidade, entendeu? Então, a Uhum. expressão de gênero, ela flui muito nessa questão. Bacana. E muito pouco falado, né, sobre Então, isso. seria, a expressão seria como a forma como a gente se expressa
De Dentro, fora né? pra fora. De fora para fora. Identidade de gênero é de como a gente se sente de dentro para Pra fora. fora. Muito bom. Interessante. Disforia de gênero e saúde mental? Muito bom. Vamos falar sobre isso? Sim. Vamos. Necessário. Bom, eu sempre gosto de salientar que a disforia, ela é um problema causado pela nossa cis-heteronormatividade dentro da nossa cultura, que acaba principalmente acometendo que pessoas trans sempre se sintam constantemente rejeitadas Uhum. dentro delas mesmas e dentro da nossa cultura e sempre não se identificando, sempre havendo um complexo de problemas, né? Do tipo, se você é mulher trans, então você precisa ser assim, você precisa estar daquele jeito, às vezes você precisa colocar silicone, às vezes você precisa disso para ser realmente rotulada como uma mulher, né? Quanto mais passabilidade e assim sucessivamente. Então, a disforia, ela é causada tanto antes da transição, quanto depois da transição de uma pessoa. Por quê? Antes ela não pode se aceitar. E depois que ela faz a transição, ela precisa se aceitar, mas você só pode se aceitar se você for assim. Hum. Então, o que eu gosto de comentar é que a disforia ela não existe. Existe talvez a euforia de eu ser quem eu sou. Fora dessas complexidades, fora disso, daquilo que é me dito que eu deveria ser e como eu deveria ser. Então acaba que essa traz uma problemática de autoestima muito grande para as pessoas. E por isso que causa uma disforia, porque eu nunca vou estar bem com aquilo que é meu. E Porque as pessoas disseram que você não deveria estar bem com aquilo. E isso vai causando um complexo, uma disforia, que é justamente aquela incongruência. Mas só que isso não é, isso, digamos assim, a termos técnicos, não existe porque foi criado para a gente sentir assim. Se sentir desconforme, se sentir estranho, se sentir não bem com aquilo. Então, é o que eu gosto de dizer. Existe a euforia da pessoa trans de ser quem ela é. Independente de dogmas, paradigmas e de como a cultura quer que ela seja. a gente entra nesse contexto tanto da medicina quanto. E aí eu quero entrar principalmente nesse quesito de diagnósticos DSM, CID, que também já foi um avanço extraordinário a gente ter tirado o homossexualismo. Eu gostaria que você explicasse um pouco dessa questão do ismo, né, que se referia à doença, para ter o que hoje em dia a gente tem de homossexualidade. O que que é homossexualidade? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas ainda falam dessa forma, né, o homossexualismo. Como assim? Qual a diferença? O que que foi que aconteceu que tirou esse sufixo ismo? Explica um pouco pra gente, porque dentro disso também a gente vai entrar no contexto de tanto do CIT quanto da SM traz essa questão também de disforia do gênero, né? E aí, entrando um pouco nesse contexto, explica um pouco pra gente, até para desmitificar também esses termos médicos, para as pessoas que estão assistindo entender melhor. A gente tem que lembrar que esse sufixo ismo é sempre um sufixo atribuído a problemas, a uma doença, né? Então, sempre que tiver um ismo dentro do contexto médico, vai ser sempre atribuído a uma patologia, Uhum. né? Que logo a gente entende que patologia é uma doença tal, crônica e tudo mais. Então, quando a gente, dentro da nossa estrutura de revoluções e querer direitos e, né, a gente conseguiu mostrar e evidenciar que a orientação sexual diferente daquela que diz que é normal não é doença, não é uma patologia, né? Existe e existe em várias outras espécies para além do ser humano, né? Uhum. Então, esse foi uma das grandes mudanças de entender que o homossexualismo, além de ser preconceito, é totalmente errôneo e tá fora, né, de contexto. E aí vem a homossexualidade, que é justamente saber identificar, né, que existem pessoas que divergem da heterossexualidade, né? Sim. E quando a gente está falando sobre os outros termos técnicos, uma das violências que mais ocorre ainda, mesmo com pequenos avanços, é justamente de quando uma pessoa trans vai transicionar, é sempre dito que ela tem disforia daquele gênero. E aí, que a gente falou, né? Disforia, o que que é realmente, que é uma questão social,
E aí a gente já tá atribuindo que dela de se identificar como uma pessoa trans já é, mais uma vez, um adoecimento, Uhum. né? Tanto é Sim, que quando vai lá pra fazer a cirurgia e tudo mais, tá ali, ó. Fulano de tal tem disforia de gênero. sim, Uhum. Isso é uma violência dupla, né? Que é cometida a pessoas trans e que ninguém fala disso, né? Recentemente o CFM, né? Que é o Conselho Federal de Medicina, quis retirar justamente essa questão de que que adolescentes não podiam tomar hormônios e que era proibida a indução e coisas de hormônios, né, até 18 ou 21 anos. E Uhum. 18 anos até hormônio, 21 só depois cirurgia. Gente, não pode nem sequer tomar justamente o que inibe os hormônios, né? Não podia nem tomar isso. É uma totalmente uma retroação, né? Tá retroagindo. Porque uma pessoa que se identifica como trans, ela já sabe. Ela já consegue se identificar, ela já entende aquilo, ela já vê que não é, que ela é uma pessoa que está diferente. Então, é mais uma vez uma violência, uma rejeição sobre aquele corpo, dizendo que você não pode ser assim, que você tem que ser assado, e que na verdade talvez é só uma fase que você não está entendendo isso. sim. Como que a psicologia pode apoiar pessoas trans sem reforçar a patologização? Bom, é entendendo que aquele é um sujeito complexo, né? E que dentro dessa complexidade ele vai ter desejos, vai ter vontades, vai ter sabores, vai ter desgostos, vai ter identificações. Então, é ajudar dentro desse contexto de que, peraí, você não é um problema, você tá aqui, eu te entendo, eu te compreendo, você não tá com nenhuma doença, isso é normal, entende? Tá tudo bem com você, né, dar esse apoio e mostrar, peraí, não tem nenhum problema, porque às vezes a gente vê tanta coisa da mídia, tanta coisa no TikTok, Uhum. Instagram, que isso você pode ser aquilo, eu teste aqui de TDAH, então você é TDAH. Faz isso aqui, ó, É, se cinco coisas aqui bater, você tem TEA, né? Então, peraí, você não é esse complexo de coisas, de doenças que você aqui apontam para você dessa forma, né? Então, amparar, acolher e orientar é uma das nossas maiores obrigações como psicólogos para lidar com as pessoas, tanto na transição, tanto pós-transição, desse período que está transicionando, né? Tanto pode ser para pessoas trans, pessoas lésbicas, gays, enfim, né? Dentro da comunidade. Esse processo é muito importante de saber que tem alguém que olha por você, que te acolhe e que está ali ao seu lado para que você possa fazer a passagem da forma como você quiser e de forma acolhedora e que você vai saber que não vai sofrer nenhuma violência a mais. e como que, falo por todos nós psicólogos, como que a gente pode levar essa ferramenta de transformação para além do consultório? Essa é uma ótima pergunta, né? Como a gente vai se posicionar para além do consultório? Acho que a primeira coisa é a gente entender que essas pessoas vão sofrer estigmas, essas pessoas, o que elas trazem, as dores delas são reais, não é invenção, não é coisa criada da cabeça, elas têm dificuldades, entende? E a gente precisa entender e acolher sem ter preconceito, sem achar que aquilo ali é uma bobagem, de entender que aquele sujeito tem sim um sofrimento interno e que é nosso dever, como profissionais, que a gente diz, que nós somos da saúde mental, acolher essa pessoa. E que todos nós somos seres únicos, né? Sim. Cada um. Dentro da nossa Subjetividade. subjetividade, na nossa Perfeito. singularidade, dentro das nossas inquietações, né? Eu acho que toda essa coisa que a gente traz, a gente está conversando, está falando, por mais que tenha essas diversas siglas, diversas coisas, diversos adoecimentos, é sempre uma tentativa da sociedade de dizer que
você não é humano, um ser humano para ser humano, você precisa ser isso aqui. De se encaixar no perfeito, no que é normal. E aí eu Exatamente. volto na pergunta, o que é a normalidade? Né? Não tem assim um ponto de partida, é isso, Não tem. né? Porque se eu for perguntar o que é normal pra você, você vai dizer uma coisa, o que é Singular. normal pra você. Podem ter Exatamente. opiniões diferentes aí. E toda vez é sempre mais uma questão de excluirmos. Excluirmos do ponto de que a gente não pode acessar o que todo mundo quer ter, ou que só alguns têm direito. É como se toda vez negasse. Nega pra gente, por às vezes ser da nossa questão da orientação, chega por ser gênero, seja por ser etnia diferente, de raça, né, de contextos sociais diferentes. Então estão sempre inventando, sempre criando diversas maneiras de impedir que nós avançamos ou que nós tenhamos nossa completude. Porque se você for parar para pensar, até o que a gente estava falando antes, e se for aquele contexto cultural, anos e anos atrás, na verdade, vamos dizer assim, não tinha, vamos supor, aí é X, Y, Z, não. Então, assim, a gente está evoluindo até nesse ponto, vamos dizer assim, né? São vários fatores. Sim, sim. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu olhar se tem mais alguma perguntinha aqui importante. Podemos falar sobre. Mecanismo de resistência e resiliência na comunidade. Ótimo. Interessante essa, né? Mecanismos de resistência e de resiliência. Isso, na comunidade. Eu gosto sempre de trazer que a comunidade, ela é um grande palco de todas as enfermidades que é causado fora. Ó, Então, profundo. dentro da comunidade a gente vai se deparar sempre com homens misóginos, gays, lesbofóbicos, pessoas transfóbicas, feministas, radfem, que vai contra mulheres Um extremo, a gente trans, nunca tem um extremos. equilíbrio, né? Então, sobre essa questão, é sempre legal trazer que dentro da comunidade é um palco de todas as enfermidades culturais que a gente tem e que a gente só no final das contas reforça, né? Sim. Como parar isso? Fica a pergunta, né? Como parar isso? Eu vou trazer um exemplo que antes de postar, que a gente estava aqui e tal, eu tinha recebido uma pergunta assim. Eu não me dou muito bem com lésbicas, eu sempre acho que isso é um problema. Isso de um homem gay. Aí eu falei assim, aí ele perguntou assim, isso é como é que se chama isso? Eu falei assim, misoginia. Se chama misoginia? Você não gostar de lésbicas por quê? Aí enquadrar que você não gosta de lésbicas específico. Gente, o que que elas fizeram? O que que ela fez? Sim. Se isso não é digamos assim, mais uma vez, a cultura de fora ensaiando algo dentro da cultura aqui dentro da comunidade e reproduzindo-se com Sim. estereótipos. Entende? Então eu falei, é misoginia isso que se chama. Entendeu? Não existe problema com lésbica. O problema é com você que não aceita uma mulher, às vezes tendo mais poder, às vezes está num lugar diferente do seu, às vezes ela fazer coisas que você talvez não faria, Sim. Faz né? sentido. Faz todo Interessante, sentido. né? Então, isso é misoginia, né? Você trazer um ódio por um gênero e uma sexualidade, Sem nem entender o você nem porquê. entendeu o porquê, então Que é a foi. mesma questão, né? Do gay não poder ser bi. Sim. Exato. Então, Não quer poder se dizer. relacionar com uma mulher, Ou né? então, quando a gente tá falando sobre a questão do bi, é dos homens gays não ficarem com os bis porque vai achar que vai trair. E as mulheres não ficarem com os homens bi porque acham que a masculinidade deles é menor do que a dos Frágil. héteros. É frágil. Sim. E o quanto que dentro da comunidade a gente leva a heteronormatividade. A ferro e fogo. Real. Inclusive o contexto de monogamia, poligamia, ou então relacionamentos abertos. Sim. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu gosto de dar a entrada falando sobre isso, que é uma área que eu gosto muito, que é no sentido de. E aí, vamos, pra gente entrar nesse contexto de poligamia e monogamia, eu queria adentrar primeiro pra gente falar que você até trouxe da questão dos animais. Eu já li, eu não lembro aonde, sobre a questão dos macacos. Uhum. Que existe
tipos de macacos que são poligâmicos e um outro tipo de macacos que são monogâmicos. Então, como que é? Porque a gente vê do reino animal o quanto que é natural que alguns animais são monogâmicos e outros são poligâmicos. Uhum. E, né, adentrando nesse contexto, como que é agora falando do ser humano monogâmico e do ser humano poligâmico? Porque eu vejo que é uma briga, vamos dizer assim, né? Sempre quando fazem esse tipo de comparação, me dá uma inquietação. Porque é impressionante como as pessoas, dependendo de quem está falando, traz sempre ou um contexto positivo ou um contexto negativo, falando sobre outras espécies, Uhum. né? Então, para falar, para defender a monogamia, as pessoas falam sobre papagaios, araras e sei lá o que se casam e ficam morrendo juntas Viu? e Vamos desconstruir isso aí, isso Flávia. sempre vem e traz do contexto de quem está falando. Ou seja, pode ser positivo ou negativo. E Uhum. eu entendo essas pessoas de Uhum. tentarem buscar referência em outras espécies, mas aí eu sempre falo assim, gente, mas você não é uma arara. Sim, não faz nem sentido se comparar, né? Você não é uma arara. Você não é, sei lá o quê, um bicho, sabe? Você não é um outro tipo, você não é um outro tipo de mamífero. Sim. Você é um ser humano. Se você tem que buscar referência, você tem que buscar referência dentro da história do ser Sim. humano. E não não da história de outras espécies de animais que têm outro tipo de cultura também, mas não igual a nossa, mas tem outros Uhum. tipos de vivência. Não Sim, faz sentido buscar na biologia uma coisa que é intrínseca do ser humano, sim. né? Eu já começo aí, já dá uma inquietação por conta Então disso, vai. né? Fora que esse sistema poligâmico, na verdade monogâmico, ele vem sempre de uma cultura de restrição. De regras e normas sociais. De restrição, não, de corte, como se, tipo assim, tem que ser só isso, né? De restringir a isso aqui. Exatamente. Então, a gente está falando de questões, de épocas, de onde surge a monogamia, de que casamento só podia ser virgem, você só podia casar com ele. Por quê? Naquela época mais medieval e tudo mais, se você casasse, você ia herdar. E se você herdar, você não podia simplesmente distribuir aquilo que você herdou, o feudo e tudo mais, castelos, Uhum. ouro e tal. Então, como é que você ia perder tudo aquilo que você herdou dividindo para várias pessoas que talvez tivessem vários tipos de acordos sexuais? Uhum. Não faria Não sentido, faria né? sentido. Então, às vezes, a questão religiosa, que era muito pautada na época, e esses dogmas, faziam questões de tipo, olha aqui, fulano, aí vem, aí a gente vai, às vezes, eu vou falar um pouco mais aqui adentro sobre isso, aí vem figuras mais religiosas, como a Virgem Maria, e sei lá o que foi canonizado, e aquela outra pessoa, olha como ela era, olha como é o estilo de vida dessa pessoa, olha só esse símbolo máximo que não ficou com ninguém e tal, e teve uma vida. Enfim, né? A gente só sabe que ela pariu fulano, Jesus. E é isso que todo Uhum. mundo fala, né? Sim. Mas e a vida depois disso? E a vida antes disso, né? E aí fica os vários questionamentos. Então, a monogamia, elas vêm sempre de uma cultura de domínio e de exclusão e de, principalmente, o ceifamento da sexualidade de quem? Do ser humano. Das mulheres, principalmente. Sim. Uhum. Das mulheres principalmente, porque o homem por si só, desde que a época, desde que era, ele sempre É, foi, parar pra pensar no grego romano, muitos anos atrás, né? Era normal ele ali ter sempre a foi mulher. livre. Isso. Uhum. O homem por si só, ele sempre foi livre. Historicamente, Sim. né? A monogamia só servia pra mulher, gente. Porque é o homem. O homem sempre foi e sempre foi aceito culturalmente que ele Sim. tivesse mais de uma. Uhum. Até hoje, né? Até hoje é aceito. Mas a mulher, ela Não. tinha que seguir uma regra, ela tinha que seguir um esboço cultural de como seria a sua vida. Sim. A monogamia surge daí, da complexidade de trazer justamente essa mulher só pode ser assim. É por isso que quando vem essa revolta, o feminismo e tudo mais, as pessoas falam, não, mas pra que feminismo? Pra que isso? Pra que? Porque mulher? Mas, gente, se hoje uma mulher pode justamente votar, falar, estar aqui, e a gente poder Trabalhar. conversar Uhum. trabalhando, e pode simplesmente fazer o que ela quiser, é por conta justamente do feminismo e justamente dessas lutas de que eu posso sim casar com um homem, eu posso sim me divorciar desse homem, posso ter vários outros afetos antes desse homem, e que tá tudo bem. Sim. Né? Então, esse contexto da monogamia, ela vem da restrição e vem justamente de querer enclausurar a sexualidade do ser humano. Porque, chega do Freud, Foucault e tudo mais, como você influencia e manipula o ser humano?
castrando. É verdade. Sim. Castra a sexualidade dele, castra o prazer, castra o tesão Sim, dessa sim. pessoa. O Faz que que todo sentido. surge? É uma pessoa papel, Sim. uma pessoa Que manipulável. é o que a gente fala, né? Social, no É. final das contas. Então a gente cria ali um sujeito que vai simplesmente seguir as regras sociais e vai, no final das contas, reverberar isso nas suas crias, no seu futuro, na sua, onde ele estiver ali. Para lidar, vamos dizer assim, uma convivência normal. Mas se Exato. você for, a gente vai adentrar em vários outros pontos ali, desviando, que a gente sabe que tem vários e vários fatores ali que, na verdade, não é o normal que eles. Então, Então, quando a por gente preto, né? É isso. quando tá surgindo esse boom de poligamia, de monogamia, né, é tipo assim, de falar assim, gente, a monogamia pode servir pra você, mas não é pra todo mundo. É como a gente estava conversando anteriormente. Existem as orientações, existem os seus vários desejos de fluir. Então, esse desejo de fluir, poxa, talvez eu goste também de beijar meninas, eu gosto de fazer talvez a três e assim, assado, eu gosto talvez de sentir tesão de ver o meu marido com uma outra mulher e tal. E a gente vai fluindo e a gente vai vendo que tem vários aspectos e coisas da nossa sexualidade que no final das contas a monogamia vai lá e a gente, pá, não, não pode fazer isso, não pode ter aquilo, você tem que se encaixar desse E a jeito. poligamia, se você for para ver, é aceita em algumas culturas do Oriente Médio. Então, Sim. Exato. Então, tipo a gente assim, está tem falando realmente de uma coisa, questão cultural, Cultural. social, né? Uhum. ocidental, né? Pronto, O perfeito. Ocidente é acometido por essas regras e dogmas religiosos pautados na cis heteronormatividade. E quando a gente pega contexto de outras culturas, África, às vezes asiáticas, que aonde a mulher, às vezes a sociedade é matriarcal. É. Matriarcal, gente. Sabe? Aonde o sujeito que nasceu, ela não é criada por uma família que se diz núcleo, que é comparada com pai e mãe. Ela é criada por uma cultura, por uma sociedade, essa criança. A sociedade cuida da criança, entendeu? Desde que ela nasce até onde ela vai. No Japão, por exemplo, né? Acho que não sei se você já viu essa reportagem, mas as crianças estão lá como os filhinhos, identificando que vão para a escola. A sociedade toda é culturalmente Responsável. responsável por aquele sujeito. Uhum. Não é uma responsabilidade individual, né? Sim. Então a gente está entrando dentre várias camadas aqui que a gente pode falar sobre Uhum. isso, mas trazendo mais uma vez a poligamia, ela vem justamente para barrar e dizer, peraí, essa inquietação que você está sentindo é normal e se chama isso. E isso pode ser feito. Você pode sim ser liberta sexualmente falando. Você pode ter outros relacionamentos, você pode ter outros afetos e mesmo assim se casar com essa pessoa. Fundo. Entendeu? Que se a gente for para pensar, a monogamia ela é vista como um padrão e a poligamia como um desvio dentro da nossa sociedade. Eu Sim. até falei uma distorção, né? Eles falam como se fosse uma distorção da monogamia. Como se fosse até um erro, né? Quando se fala assim, Uhum. poligamia, todo mundo já Sim. olha, já fica Tem apreensivo, né? uma pergunta que eu acho que pode encaixar aqui, que eu achei bem bacana, é até que ponto nossas escolhas afetivas são individuais e até que ponto são moldadas pela nossa cultura. Eu acho isso maravilhoso, que é uma coisa que eu tava falando com a Ana. Geralmente, quando você vai namorar alguém, nunca se é perguntado, vem cá, como é que vai ser o nosso relacionamento? Isso vai ser aberto? Vai ser fechado? Comunicação. A gente vai fazer assim assado? Eu posso te ver quantas vezes na semana? Como é que ficaria legal? A gente vai morar junto? Se a gente se casar? Ou vai ser separado? Nada disso é perguntado. Vem cá, você é hétero? Você tem mais outras coisas? E seus fetiches? Você tem fetiche? Ninguém pergunta isso, né? Ninguém pergunta isso. Uma Uma forma de se clareza de conhecer. acordos, eu acho, e que envolve tanto na poligamia como na monogamia. Não tem essa Exatamente. clareza, né? Exato. Não tem clareza. Simplesmente Perfeito. os relacionamentos são dados. Dados pelo quê? Pela cultura. E todo mundo engessado dentro da cultura, digamos assim, acolhe aquilo como se fosse normal.
É. E aí não é Então, aberto então é normal o falar quê? sobre. Talvez dentro da nossa cultura ocidental. Um relacionamento monogâmico, onde você vai conhecer os pais dessa pessoa, onde vocês vão seguir assim assado, onde um não pode sair sem o outro, e assim assado, e daqui a alguns meses vocês vão se casar, vocês vão proliferar, e é isso. Quais Interessante. são os impactos psicológicos dentro? Eu acho que tanto cultural quanto desse contexto como um todo, né? Porque aí acaba que a gente vai entrar no social também. Então, A gente vai ter impactos do tipo depressivos, ansiosos. Mas esses impactos eles só vão acontecer depois que a pessoa toma consciência disso, que ela fala, eu posso fazer Não diferente? Não necessariamente. necessariamente, não necessariamente, porque às vezes a gente vai adoecer de diversas formas. Uhum. Eu gosto sempre de falar que se a gente não fala, nosso corpo vai falar por nós. Sim. Em algum momento isso vai dar muito ruim pra você. Ficar numa zona de conforto, onde não é confortável, vai te trazer prejuízo, sim. Você só não vai dar conta de que talvez é por falta disso, né? De talvez de ter mais liberdade, de falar, de enfrentar, de questionar. Você talvez não tenha entendimento sobre isso. Mas o seu corpo vai falar. O seu corpo vai falar, ele vai entender, ele vai absorver, ele vai querer expelir aquilo. Então, às vezes, doenças, às vezes, crises ansiosas, às vezes, revoltas, depressão. tem ciúme e apego. Eu acho interessante a gente entrar nisso. Né? Diferentes estilos de apego seguro, ansioso e evitativo influenciam na adaptação à monogamia ou não monogamia? O que você acha? Repete, por favor, que eu tava bebendo água. Diferentes estilos de apego, seguro, ansioso e evitativo, influenciam na adaptação à monogamia ou não monogamia? Você está falando da teoria do apego, né? Isso. Ah, você tá falando dentro da teoria do apego. Exatamente. Você tem. Ou entraríamos nesse contexto social novamente? Eu acho que qualquer seja a teoria, a gente está sempre falando que baseou em alguma coisa. Uhum. Essa teoria se baseou talvez numa evidência social, talvez umas pesquisas sociais. Então, até essa questão da teoria do apego também foi embasamento de alguma coisa que viram, Uhum. de um comportamento que foi reforçado, reforçado, e se E que foi tornou, passado, e que foi assim. passado de geração em geração, e que foi normalizado, né? Então, a questão do apego, a questão de falar sobre ciúmes, os ciúmes mesmo, né? Acaba caindo ali nessa questão também. Então, será que seria natural ou algo construído? Essa é sempre uma pergunta, né? Em que a gente sempre. E as pessoas às vezes reforçam isso ou defendendo ou atacando. Que tem gente Uhum. que só se sente bem dentro de um relacionamento se aquela pessoa demonstrar um ciúmes. Mas aí ela fala. Eu só me sinto. A fala aqui, né? Eu só me sinto bem se eu vejo que ele está com ciúmes de mim. Mas não é aquele ciúme exacerbado, não, mas aquele ciúme básico. A gente vê muito isso. Padrão! É, exatamente, ciúme básico. Gente, peraí. Ciúme das ciúmes, né? Ciúme dá ciúmes, entendeu? Não existe básico, não existe. É ciúmes. Em algum momento, aquele ciúmes básico vai se transformar talvez Uma coisa patológica ali, né? patológica. Então, Uhum. peraí, se já começou sendo básico, calma. Em algum momento ele vai se transformar em alguma outra coisa, Sim, né? interessante. Agora o X da questão. Existe pessoas poligâmicas e pessoas monogâmicas? Eu acredito que existe, Flávia. Mas principalmente, antes da gente talvez começar a taxar essas pessoas dentro de caixinhas de novo, a gente precisa falar que existem pessoas que são libertas sexualmente. Que tem Profundo. essa liberdade de escolher ali. De Eu se posso ter escolher e isso, de aquilo. entender Uhum. que a sua sexualidade ela tá muito mais além do que só uma caixinha heterossexual cisnormativa, Sim. entendeu? Então, não sei, será que somos realmente naturalmente monogâmicos, talvez pela cultura? Ou somos naturalmente poligâmicos? E a Sim, cultura que nos restringiu? exatamente. A gente nunca vai saber de fato, Analisável. né? Mas uma coisa que a gente pode saber de fato é que uma pessoa que fala que é abertamente poligâmica, ela é abertamente a favor da sua liberdade sexual, Sim. Perfeito. entendeu? É Ela se aquilo, desde que não escolheu. traga sofrimento, tudo bem. Exato. Assim, eles vão sempre existir acordos e vários acordos dentro das relações, daquilo que é bom, dos seus limites, do que é aceitável, não. Mas para isso precisa ser conversado, precisa ser dialogado com o Independente da parceiro, relação, né? independente Eu da acho que uma relação. comunicação aberta é o que faz a relação fluir. Porque o maior mal da monogamia
é achar que nós vamos ser suficientes para aquele outro. Não, gostei demais. Será que eu me identifiquei? É achar que somos o suficientemente perfeitos e prontos pro outro. É mentira! Você não vai Aí a gente atender. vai entrar de Sim, novo sim, numa cultura. Esse Sim, você é outro, né? 100% no trabalho, você é 100% na família. Você não vai Você atender não vai todas as ser, minhas né? expectativas, todas as minhas necessidades, seja quais elas forem. Você não vai atender. Porque eu sou tão complexo quanto você. E eu sou tão singular quanto você. A Conforme vai gente passando, a gente vai é se conhecendo mais, né? Que a gente também é outra coisa, a gente nunca se conhece 100%. justo. Então, às vezes, de uns anos pra cá, você vai identificar outras coisas. E depois de uns outros anos, você vai identificar outras coisas. E a gente vai mudando. Por isso que eu falo que é fluido. É Uhum. fluido porque não é preso 100%. Entendeu? Por isso que a terapia é sempre importante, gente. É isso. É sempre importante a gente fazer terapia. Por quê? A gente está mudando, a gente está constantemente evoluindo, seja positivamente, seja negativamente, mas está evoluindo, Evoluindo, né? entendeu? Então a gente precisa entender as nossas fases, nossas complexidades, para justamente no final não patologizar. Exatamente. De achar que nós somos problemáticos, que nós temos uma doença ou que Porque nós temos leva algum ao transtorno. sofrimento psíquico no final das contas. Gera, justamente. Sim. Gera porque toda vez a gente está sempre vendo e falando que, como a questão do TikTok. Com 4 coisas você pode ser TDAH. Com isso aqui você pode ser bipolar. Se Que isso é o que a gente acontecer, falou no outro podcast do algoritmo, Sim. enfim, de tudo vai isso que a gente está reforçar, vivendo, assim. vai reforçar sempre o estigma, né? E o estigma justamente é para isso, para nos diminuir, para nos colocar de novo naquele ciclo de violência, de De deturpação, você tem que ser assim, de você tem que assim fazer dessa assado. forma. A gente está sempre fardado a ser livre, né? Nós somos sujeitos a fadados a ser livres. Mas, comitantemente, estamos sempre sendo negados da nossa liberdade de sermos livres. Seja elas de forma consciente, seja elas de forma Uhum. inconsciente. Às vezes o que a gente acha que é confortável não é confortável. É só porque a gente não percebeu que tem alguma outra coisa do lado de fora. Você falou e me deu um insight aqui, né? Na liberdade, o que é essa tal liberdade tão falada, né? O que é essa liberdade? Ele falou, Freud foi muito criticado na época que, enfim, entregou seus textos. Como assim? Que absurdo, que... E ele que deu a entrada de tudo que a gente tem hoje, assim, né? Vamos dizer assim. Tudo não, né? Uma boa parte. Uma boa parte, né? Não, Porque não tem vou outras excluir as coisas outras melhores, né? abordagens, Também. né? Sim, Claro, mais avançadas, mas é deu o isso, né? pontapé inicial ali, né? Ele foi muito importante para a época, né? Foi uma revolução, pelo menos até onde eu conheço, né? E aí a gente vai falar sobre esse sujeito livre, que é um sujeito. Que é um sujeito que tem que ser consciente. Um sujeito livre é um sujeito fadado dentro da sua consciência, e essa consciência só se casa com responsabilidade. Um sujeito livre, consciente com responsabilidade. Isso é um sujeito fadado a ser livre, né? Ai, repete. Gostei, vai. Muito bom. Entendeu? Então, esse sujeito livre, ele é fadado, né, a se responsabilizar sempre pelas suas ações. Isso tudo com consciência ali. Isso tudo com consciência. Entendi. Entraria nesse sentido a partir dos valores, do que ele acredita, no que ele tá? Como é que você diria isso? Também, mas aí a gente acabaria entrando entre questões positivas e negativas, né, dentro disso. Mas eu tô falando de um sujeito livre de que entende que as suas ações, elas vão gerar consequências, entendeu? De saber, poxa, eu tenho uma liberdade de decidir o que eu quero aqui, porém isso aqui, que é o consciente, Uhum. vai me trazer uma consequência. Que Sim, consequência é essa? entendeu? Se eu quero usar minha liberdade, eu tenho que usar essa minha liberdade com responsabilidade afetiva, social e tudo mais. Como eu posso gerar isso? Como eu posso fazer isso de forma, né, que não seja ruim pra ninguém, nem muito menos pra mim, que é a forma de que eu não me privo. É, reflexivo. Muito bom. Amei. Faz sentido. Se a gente for ainda entrar, então, historicamente, a gente vai ficar aqui. Mas é isso, né, sobre essa questão. A gente ainda tem mais umas perguntas? Deixa eu ver aqui. Vamos ver.
Sinais de alerta para busca precisa, a gente já falou. Tem algum aí? Quais os desafios para quem atua nessa área? Qual área específica? LGBTQIA+. Quais são os principais desafios? Acho que principalmente da gente ter referências. Uhum. Referências que eu falo de cunho de pesquisas, Teóricas? teóricas, de pessoas que sejam LGBTs falando sobre pessoas LGBTs. Uhum. Eu gosto e faço questão de ler artigos, de ter periódicos salvos de pessoas trans, de professoras, doutoras, pessoas trans falando sobre pessoas trans, de lésbicas falando sobre questões de pessoas, de questões do que envolve esse mundo, de gays falando sobre questões de gays, porque traz muito mais identificação, Sim. entendeu? Não que as outras pessoas hoje não vão trazer, mas eu sempre acho que tem uma coisinha a mais, entende? Tem um tempero a mais falar sobre isso, entende? Uma Uma propriedade. Sempre propriedade estar maior. pesquisando, né? É porque é muito ruim, e aí eu vou falar um pouquinho mais da questão das nossas abordagens. É sempre muito ruim saber que a nossa abordagem é pautada por, às vezes, por um homem branco falando sobre como deve ser isso e como deve fazer aquilo. Uhum. Isso enche o saco, porque esse homem branco não entende, não sabe das complexidades. Foi naquela época, não é mais. Uhum. Era daquela região, mas não é da nossa. Sim. Entende? Pode até falar, faz sentido. Mas não faz sentido na propriedade daquilo tudo. Que é o que o ser é único, né? Então, assim, o maior desafio é entender que a gente precisa buscar referências. E tem pessoas, tem referência. Nós temos pessoas muito bem competentes falando sobre tudo isso e mais um pouco, né? É sempre se aprimorar. É entender que você também tem suas dificuldades e que às vezes você vai ter seus impedimentos. Então você também precisa entender as suas complexidades para poder ajudar e entender, acolher o outro, né? É um mercado vasto, de fato, Uhum. mas a gente precisa se apoiar dentro desse mercado também, né? E não só deturpar a E imagem dentro do da nossa outro, área, né? criticar o outro, entendeu? Uhum. Entender, legal, esse trabalho assim, eu trabalho desse jeito e tal. Então, precisamos também Dessas trocas, né? dessas trocas, porque Uhum. a nossa profissão é muito Individualista. individualista, exatamente. Somos individualistas, isso é um Somos fato. individualistas. Não fazemos questão de fazer trocas, não fazemos questão de falar, conversar sobre coisas e tudo mais, e achando que sempre somos aquele complexo de herói que vai dar conta de tudo. Não, gente, É. Não vai. nunca vai. Sempre falo isso, a gente não vai dar conta de tudo. As pessoas, não é porque você talvez seja LGBT que você vai atender uma pessoa LGBT e essa pessoa vai se identificar com você logo de cara. Tem isso Tem também, isso né? Que também. E a gente identificação. precisa entender também essa Uhum. parte, né? Porque você não está oferecendo esse produto, esse serviço para essa pessoa, que essa pessoa também vai aceitar. Que é o vínculo terapêutico. Justo. Então, assim, as dificuldades é de entender que a gente precisa estar sempre se atualizando constantemente, Em qualquer que seja. em qualquer que seja o nosso trabalho, seja lidando com pessoas LGBTs, sexualidade, seja lidando com neuro, seja lidando com escolar. A gente está sempre precisando se aprimorar. E entender que a gente vai ter sempre esses percalços e que a gente vai precisar entender aonde caminhar, né? E sempre entender que você não é sozinho. Sim. E é o que eu quero, não assim, né? Mas dentro do podcast, eu acho que quando surgiu essa ideia, eu acho que é isso que a gente quer, sabe? A gente quer desmitificar, a gente quer que falar aqui sobre tudo, sabe? Porque acaba que quando a gente não se une, a gente se afasta. Então, dentro, vamos dizer assim, né? Dentro da nossa comunidade dos psicólogos, a gente precisa se unir. E eu não falo só dos psicólogos, mas dos profissionais da saúde. A gente precisa se unir como uma equipe multiprofissional Sim. de acolhimento, de chegar um outro como um todo. Sim. Não só como assim, enfim, mas que somos seres subjetivos. Né? Eu acho que acaba que conclui-se a isso, né? Sim, exatamente. Né? Por isso que eu faço questão de salientar que dentro da clínica lá, da Fraternity Proud,
é justamente isso, uma clínica interdisciplinar, que a gente vai acolher você, a gente tem diversas outras, né, categorias ali dentro, e que é para justamente isso, dar o melhor. Porque eu sozinho, às vezes, eu não posso, mas aí, às vezes, eu preciso saber de um bom advogado, de um bom psiquiatra, de um bom serviço social, Perfeito. de aonde você pode ir, você vai ser acolhido, porque as suas demandas são XXX. Então, a gente precisa entender que, além de fornecer uma rede de apoio para essa pessoa, a gente precisa de ter uma rede de apoio E levar isso para as pessoas, e porque levar, essa justamente. é a dificuldade, igual se a gente for parar para pensar. Aqui em Brasília mesmo, são poucos profissionais assim que se diz qualificados para entender, para atender a população. Então, assim, a gente precisa sim falar sobre os projetos, a gente precisa sim ir para a parada, enfim, tudo isso é lutando todos os dias para que a gente consiga mais e mais coisas. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa martelar e falar sobre e estar aqui para quem está ali escutando também aprender, porque é isso, a gente precisa psicoeducar as pessoas que estão assistindo porque isso aqui é importante, sabe? Não é falar por falar, mas que dentro disso que a gente tá falando de uma coisa que é importante dentro da nossa sociedade. A gente não tá querendo nada a mais, nada além, nada O plus. mínimo, né? A gente tá querendo o mínimo de dignidade, o mínimo de respeito Sim. e o mínimo de liberdade. A gente não tá querendo além disso. A gente só tá querendo que as pessoas que dizem que são normais têm o direito de ir e vir, o direito de existir sem nenhum problema, né? Fundo, né? E aí, o que você achou? Top. Tem mais alguma dúvida? O que que você acha de mais importante que a gente falou aqui, que você acha assim que agora no final seria interessante a gente só Incentivar. fazer aquele fechamentozinho? Ai, o sujeito é complicado, né? Analisar. Vamos começar a analisar. Vamos analisar, né? O sujeito é complicado. Nós somos complexos, nós temos nossas singularidades, mas acho que dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo, do atendimento à comunidade e tudo mais, é de principalmente trazer o acolhimento e de lembrar toda vez e reforçar. Você é protagonista da sua própria vida, Show. entendeu? Você é protagonista da sua própria vida. Não deixe que a cultura, que os outros dizem sobre quem é você, o que é você, te afetem ao ponto de você não poder ser mais ninguém, a não ser o que os outros te dizem, Porque isso causa sofrimento porque isso psíquico no causa mais final, né? sofrimento psíquico, Sim. entendeu? Uhum. Então, dentro disso tudo que a gente falou, é justamente isso. Trazer esse acolhimento, esse afeto, essa cumplicidade e de entender que vão ter pessoas sim que vão te ajudar, vão ter pessoas que vão te entender e que tá tudo bem ser você, independente de quem você seja. Gostei. Tem alguma coisa, Flávia? Não, maravilhoso, né? Não, Sem foi mais. show. Por favor, procurem ele. Vamos botar a clínica aqui Vai também. colocar um arroba, né? Quem sabe a gente possa chamar também o pessoal da equipe também para vir, para a gente ter mais trocas. Que eu acho que é Sim. isso que a gente quer. Claro. Você é ótimo, Obrigada. gente. Bom Obrigado demais. vocês, viu? Beijo, gente. Até a próxima.